A chuva de março caía fina sobre o mercado municipal, transformando o chão de pedra portuguesa em um mosaico espelhado. Márcia ajeitou a sacola de pano no ombro e caminhou entre as barracas de frutas e verduras, sentindo o cheiro de coentro fresco misturado ao aroma de café que vinha da pequena lanchonete no canto. 59 anos, cabelos castanhos cortados na altura do queixo, com alguns fios prateados que ela nunca se incomodou em tingir. Corpo compacto de quem passou a vida em movimento. Usava uma blusa verde musgo simples, calça jeans desbotada e tênis brancos que já conheciam cada calçada irregular do bairro. Ela parava diante de cada barraca com a atenção meticulosa de quem aprendeu a esticar o dinheiro, apalpando os tomates, cheirando os limões, negociando 50 centavos a menos nas bananas. Não era pobreza, era hábito. 32 anos costurando uniformes escolares em casa. Peça por peça, ponto por ponto, haviam ensinado Márcia a valorizar cada real. E também a desaparecer. Porque era isso que ela sentia ultimamente, caminhando pelas ruas, entrando nas lojas, sentando no consultório do dentista. Uma sensação estranha de estar se tornando translúcida, como se as pessoas olhassem através dela para ver o que havia atrás. A moça do caixa que não esperava sua resposta antes de chamar o próximo. O rapaz que esbarrou nela na calçada sem pedir desculpas. A vizinha que perguntava, "Como você está?", mas já estava virando o rosto antes da resposta. Márcia não sabia quando isso tinha começado. Talvez aos 50, quando Rodrigo, seu único filho, se mudou para Curitiba, e suas visitas se tornaram telefonemas rápidos aos domingos. Ou talvez antes, muito antes, durante os 26 anos de casamento com Antônio, homem sisudo e distante que tratava a casa como pensão e a esposa como funcionária. Ele morrera há 4 anos de um infarto fulminante. E Márcia se pegara no velório, sentindo mais alívio que tristeza. Culpa por não sentir mais culpa. Ela pagou pelos tomates e seguiu em frente, desviando de uma poça. A chuva tinha parado, mas o céu continuava cinza, pesado de umidade. Faltava comprar frango e arroz. Sempre frango e arroz. Comida para uma pessoa só, que ela dividia em marmitas para a semana, porque cozinhar todo dia para si mesma parecia um desperdício de gás e esperança. Foi quando esbarrou nele, não literalmente, ela desviou a tempo, mas seus olhos se encontraram no exato momento em que ambos alcançavam o mesmo cacho de uvas verdes na barraca de frutas importadas. Mãos suspensas no ar, dedos quase se tocando. "Desculpe", disse ele, recuando a mão imediatamente. "Não, por favor", respondeu Márcia, também recuando. "Pode pegar." Ele sorriu. Um sorriso pequeno, um pouco torto, que criou rugas nos cantos dos olhos castanhos. Devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação discreta, camisa social azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos. Havia algo nele que Márcia não conseguia definir. Uma elegância natural que não tinha a ver com roupa, mas com a forma como se movia, como segurava o peso do próprio corpo. "São as últimas uvas boas", disse ele, ainda com aquele sorriso. "Vim cedo justamente por causa delas." "Então leve", insistiu Márcia, sentindo um calor súbito subir pelo pescoço. Porque estava corando. Ridículo. "Vamos fazer o seguinte." Ele pegou o cacho e, com um movimento delicado, dividiu-o ao meio. Metade para cada um. Justo, não? Antes que Márcia pudesse protestar, ele já estava entregando metade das uvas a ela, os dedos roçando os dela por uma fração de segundo. Um toque breve, acidental, mas que deixou uma marca quente na pele dela. Obrigada. Não precisava." "Claro que precisava", disse ele, e havia algo genuíno na voz. "Seria injusto eu levar tudo." Márcia pegou as uvas, sem saber o que fazer com as mãos, com o olhar,
com a estranha aceleração do coração. Fazia quanto tempo que um homem olhava para ela daquele jeito, como se ela fosse visível. "Tenha um bom dia", disse ele, inclinando levemente a cabeça antes de se afastar em direção ao caixa. Márcia ficou parada, segurando as uvas como se fossem um objeto precioso e frágil. Observou-o pagar suas compras, trocar algumas palavras com o feirante, guardar tudo numa sacola de lona. Ele se virou uma última vez antes de sair. Encontrou os olhos dela novamente e sorriu. Quando ele desapareceu entre as barracas, Márcia percebeu que estava sorrindo também. O resto da semana passou com a lentidão de sempre. Costura, novela das 8, telefonema com Rodrigo, que durou exatos 6 minutos. "Tô bem, mãe. Muito trabalho. A gente se fala semana que vem." Márcia tentou não pensar no homem do mercado, mas as uvas na geladeira eram uma lembrança constante. Ela as comia devagar, uma por uma, saboreando. Na quinta-feira voltou ao mercado municipal. Não era dia de fazer compras grandes, só precisava de alface e cebola. Mas Márcia se pegou escolhendo uma blusa diferente, passando batom rosado, arrumando o cabelo com mais cuidado. "Besteira", pensou. "Ele provavelmente nem lembra de você." Mas ele estava lá, na mesma barraca de frutas, examinando as maçãs com aquela atenção concentrada. Márcia sentiu o estômago dar um nó. Podia fingir que não viu, comprar suas coisas e ir embora. Podia... Viu, as uvas foram boas? Márcia se virou bem rápido, quase derrubando a própria bolsa. "Foram, quer dizer, sim, muito boas. Obrigada de novo." "Que bem", ele sorriu novamente. Aquele sorriso que fazia algo estranho acontecer no peito dela. "Eu sou o Bernardo, aliás. Parece idiota me apresentar só agora, depois de dividir uvas." "Márcia", ela estendeu a mão. E desta vez o toque foi intencional, firme. A mão dele era quente, áspera nas pontas dos dedos. "Prazer, Márcia." "Você vem sempre aqui?" "Toda semana", respondeu ela, e depois sentiu que soou patético. "Quer dizer, preciso fazer compras, então..." "Eu também", disse Bernardo. "Moro sozinho há uns 3 anos. Ainda estou aprendendo a cozinhar direito. Minha falecida esposa que fazia tudo." Havia uma tristeza tranquila na forma como ele disse falecida esposa. Não uma ferida aberta, mas uma cicatriz que ainda doía quando tocada. "Sinto muito", disse Márcia. "Obrigado." Foi câncer. Rápido demais e lento demais ao mesmo tempo, sabe? Márcia sabia. Não da mesma forma, mas sabia o que era ver alguém partir. Ver alguém ficar, mas partir mesmo assim. "E você?", perguntou Bernardo, pegando 2 maçãs e oferecendo uma a ela. Márcia aceitou sem pensar. "Viúva também. 4 anos." "Então somos do mesmo clube", ele disse. Mas havia leveza na voz, não peso. "O clube dos que sobreviveram e agora tentam lembrar como se vive." Márcia riu. Um riso pequeno, surpreso, que saiu antes que ela pudesse controlar. É exatamente isso. Eles caminharam juntos pelo mercado, sem pressa, conversando sobre coisas pequenas. Bernardo contou que era professor de história aposentado, que dava aulas particulares 2 vezes por semana para não enferrujar. Márcia falou sobre a costura, sobre Rodrigo, sobre como a casa parecia grande demais agora. "Você já pensou em se mudar?", perguntou Bernardo quando pararam na barraca de temperos. "Penso sempre, mas aí olho para os móveis, para as coisas, e parece que seria apagar tudo, mesmo as partes ruins." "Entendo." Ele pegou um maço de alecrim e cheirou. "Às vezes a gente guarda as paredes porque tem medo de descobrir quem é sem elas." A frase ficou suspensa no ar entre eles, pesada e verdadeira. Márcia olhou para Bernardo. Realmente olhou, e viu nos olhos dele o mesmo cansaço que via no espelho. Mas também viu outra coisa, uma fagulha, algo que ela pensava ter perdido há muito tempo. "Posso te fazer uma pergunta talvez inadequada?"
disse Bernardo, guardando o alecrim na sacola. O coração de Márcia acelerou. Pode. Você gostaria de tomar um café comigo? Aqui mesmo, na lanchonete do canto. Nada demais, só conversar um pouco mais. Márcia abriu a boca para dizer sim, mas o que saiu foi: por quê? Bernardo pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Como assim, por quê? Por que você quer tomar café comigo? As palavras saíram num jorro, antes que a coragem fugisse. Eu tenho quase 60 anos. Sou invisível. Sou desinteressante. Ei! Bernardo tocou o braço dela. Um toque leve, mas firme. Você acabou de me fazer rir pela primeira vez em semanas. Me fez lembrar que ainda sei conversar sem falar do tempo ou da pressão alta. Me fez sentir que valeu a pena sair da cama hoje. Isso te parece desinteressante? Márcia sentiu os olhos arderem. Não, pensou. Não vai chorar no meio do mercado municipal. Não vai. Eu me sinto desinteressante, sussurrou ela, a voz falhando. Faz tanto tempo que alguém... Bernardo esperou. Não interrompeu. Não tentou consertar. Apenas esperou, olhando para ela com uma atenção que Márcia não recebia há anos. Faz tanto tempo que alguém me vê de verdade, completou ela. Então, deixa eu te ver mais um pouco, disse Bernardo, suave, tomando um café, sem pressa, sem expectativa. Só dois invisíveis tentando se lembrar que ainda estão aqui. Márcia limpou discretamente o canto dos olhos e assentiu. Tudo bem, café. Eles pagaram suas compras e caminharam até a lanchonete. Era um espaço pequeno, com 6 mesinhas de fórmica e cadeiras de plástico. Mas havia algo acolhedor ali. O dono, um senhor italiano de bigode branco, cumprimentou Bernardo pelo nome. Seu Vitório, essa é Márcia, apresentou Bernardo. Belíssima, exclamou Vitório, apertando a mão de Márcia com entusiasmo. Finalmente ele traz alguém. Sempre sozinho esse homem. Sempre sozinho. Vitório, por favor. Bernardo riu, mas estava corando levemente. O que vão querer? Café, cappuccino, torta de banana? Café pingado para mim, disse Márcia. Igual, completou Bernardo. Eles se sentaram à mesa do canto, perto da janela que dava para o movimento do mercado. A chuva tinha voltado, fina e persistente, tamborilando no toldo de lona. Você vem sempre aqui? Perguntou Márcia, tentando controlar o tremor nas mãos. 2, 3 vezes por semana. Bernardo tirou os óculos e limpou as lentes com a ponta da camisa. Sem eles, parecia mais jovem. Depois que Elane morreu, a casa ficou quieta demais. Então eu saio. Mercado, biblioteca, praça, qualquer lugar onde haja vida. Eu faço o contrário, admitiu Márcia. Fico em casa, costurando, assistindo televisão. Saio só quando preciso. E hoje você precisava? Márcia pensou na blusa que escolheu, no batom, no cuidado com o cabelo. Acho que sim, sorriu. Mas não sabia disso quando saí. Vitório trouxe os cafés em xícaras grandes, com pão de queijo quentinho que ele insistiu que era por conta da casa. Eles beberam em silêncio por alguns momentos, um silêncio confortável, sem a urgência de preencher cada segundo com palavras. Posso perguntar uma coisa? Disse Márcia finalmente. Sempre. O que você viu em mim? Na barraca de uvas, quero dizer. Por que você sorriu? Bernardo colocou a xícara na mesa, devagar, pensativo. Você quer a resposta honesta ou a educada? Honesta. Vi alguém que estava tentando não ocupar espaço demais, disse ele, olhando direto nos olhos dela. Alguém que se desculpou por existir naquele momento, por querer as mesmas uvas que eu. E pensei, essa mulher conhece a mesma dor que eu. Márcia sentiu algo se partir no peito, algo que precisava partir havia muito tempo. E você, ainda sente essa dor? Todo dia, admitiu Bernardo. Mas hoje, agora, tomando café com você, dói um pouco menos. Eles ficaram ali por 2 horas. Conversaram sobre filhos distantes e casamentos que foram mais prisões que parcerias. Sobre sonhos que ficaram engavetados e hobbies que viraram obrigações. Sobre o medo de ser velho e o medo maior ainda de ser esquecido.
Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Quando saíram da lanchonete, a chuva tinha parado de novo, mas o céu continuava nublado. Bernardo caminhou com Márcia até o ponto de ônibus. "Posso te ver de novo?" perguntou ele, as mãos nos bolsos, parecendo um adolescente nervoso. "Eu não sei se é uma boa ideia." Márcia segurou a alça da bolsa com força. "Por quê?" "Porque eu não sei fazer isso. Não sei conversar, namorar, seja lá o que for. Faz quase 40 anos que não." "Nem eu", interrompeu Bernardo, gentil. "Então podemos não saber juntos, sem pressa, sem pressão, só nos ver." O ônibus dela apareceu ao longe, subindo a rua. "Quinta que vem?" insistiu Bernardo. "Mesmo lugar, mesma hora?" Márcia queria dizer não. Queria proteger-se, voltar para a segurança da sua invisibilidade. Mas então lembrou do sorriso dele, da forma como a olhava, como se ela fosse digna de ser vista. "Tudo bem", disse ela, rápido, antes de mudar de ideia. "Quinta que vem." O sorriso de Bernardo iluminou o rosto inteiro. "Até quinta então." O ônibus parou, Márcia subiu. Quando procurou por ele pela janela, Bernardo ainda estava lá, acenando. Ela acenou de volta, sentindo algo estranho e assustador florescer dentro do peito. Esperança, talvez. Ou apenas a lembrança de como era estar viva. Os dias até quinta-feira passaram diferentes. Márcia percebeu que estava cantarolando enquanto costurava. Percebeu que escolhia roupas com mais cuidado, mesmo que fosse só para ir ao supermercado. Percebeu que olhava para si mesma no espelho de forma diferente. Não com aprovação, ainda não, mas com curiosidade. Como se estivesse vendo uma pessoa que conheceu há muito tempo e estava tentando reconhecer. Na quarta-feira à noite, Rodrigo ligou. "Ai, tudo bem?" "Tudo ótimo, filho. Você parece diferente." "Diferente como?" "Não sei. Animada." Márcia sorriu, sozinha na sala iluminada apenas pela luz da televisão. "Talvez eu esteja." "Aconteceu alguma coisa?" Ela pensou em contar sobre Bernardo, mas então imaginou as perguntas, as preocupações, o tom protetor, mas levemente condescendente que Rodrigo usaria. "Mãe, você tem certeza? Você mal conhece esse homem. Cuidado, tem muito golpista por aí." "Nada demais", disse ela. "Só estou bem." Rodrigo pareceu satisfeito com a resposta. Conversaram por mais alguns minutos sobre o trabalho dele, a namorada nova, os planos para o final do ano. Quando desligaram, Márcia ficou sentada no escuro, ouvindo a chuva bater na janela. Ela não estava fazendo nada de errado. Só ia tomar café com um homem gentil. Por que então sentia como se estivesse planejando um crime? Na quinta-feira, acordou cedo, apesar de ter dormido mal. Tomou banho bem-humorado, passou creme nas mãos, escolheu uma blusa azul marinho que Rodrigo tinha dado no Natal e que ainda tinha a etiqueta. Fez as sobrancelhas, passou o rímel, olhou-se no espelho e viu uma mulher de 59 anos, com rugas ao redor dos olhos e fios prateados no cabelo. Mas também viu algo mais. Viu alguém que estava tentando. O mercado municipal estava mais cheio que o normal. Márcia caminhou entre as barracas, o coração batendo mais rápido a cada passo. E se ele não viesse? E se tivesse se arrependido? E se... Márcia! Ela se virou. Bernardo estava ali, segurando um buquê pequeno de margaridas. "Comprei na florista da esquina", disse ele, estendendo as flores. "Pensei que você merecesse flores." "Quando foi a última vez que alguém te deu flores?" Márcia pegou o buquê com as mãos trêmulas. As margaridas eram brancas e amarelas, simples e perfeitas. "Não lembro", sussurrou. "Então já passou tempo demais." Eles caminharam até a lanchonete de Vitório, que os recebeu com seu entusiasmo italiano habitual. Sentaram-se na mesma mesa da semana anterior. Pediu os mesmos cafés. "Eu pensei muito essa semana", começou Bernardo, mexendo açúcar no café. "Sobre o que você disse, sobre se sentir desinteressante." Márcia baixou os olhos, sentindo o calor subir pelas bochechas. "Eu não devia ter dito aquilo." "Por que não? Era verdade, não era?" "Era. É." "Márcia, olha pra mim.
Ela ergueu os olhos lentamente. Bernardo estava inclinado sobre a mesa. Aquela intensidade gentil no olhar. Você sabe o que eu penso quando olho para você? Ela balançou a cabeça. Penso que você é a pessoa mais interessante que conheci em anos, disse ele. E havia zero de brincadeira na voz. Porque você viveu. Porque você sobreviveu a um casamento difícil. Criou um filho sozinha. Construiu uma vida com as próprias mãos. Por que você continua aqui, acordando todo dia, escolhendo continuar, mesmo quando seria mais fácil desistir? Isso é interessante. Isso é bonito. Isso é... Ele parou, procurando a palavra. Você é o tema do meu desejo. Completou finalmente, simples e direto. O silêncio que seguiu foi carregado de algo que Márcia não conseguia nomear. Seus olhos ardiam novamente, mas dessa vez ela não tentou esconder. Como você pode dizer isso? Sussurrou. Você mal me conhece, então me deixa te conhecer mais, disse Bernardo, estendendo a mão sobre a mesa, palma para cima, esperando. Márcia olhou para aquela mão, para os dedos longos, as veias marcadas, a cicatriz pequena no polegar. Uma mão que oferecia algo que ela pensava não merecer mais. Lentamente, com o coração martelando, ela colocou sua mão na dele. As semanas seguintes se desenrolaram como uma canção que Márcia havia esquecido de cantar. Quintas-feiras viraram encontros sagrados no mercado municipal. Cafés que se estendiam por horas na lanchonete de Vitório. Conversas que fluíam com a facilidade de rios encontrando o mar. Mas não eram apenas quintas-feiras. Bernardo começou a aparecer também nas terças, por acaso, no horário que ele sabia que Márcia fazia compras. Depois foram os sábados, quando ele a convidou para caminhar na Praça da Matriz. Márcia se pegou esperando por esses momentos. Acordava nas manhãs de quinta, pensando no que vestiria, no que contaria a ele, em como seria estar perto dele novamente. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, essa sensação de estar despertando depois de décadas de sono. Numa tarde chuvosa de abril, Bernardo a convidou para conhecer seu apartamento. Não precisa ser hoje, disse ele, rápido, ao ver a hesitação no rosto dela. Sem pressão, Márcia. Mas eu gostaria de te mostrar onde moro. Fazer um almoço para você. Nada mais. Eles estavam sentados num banco da praça, sob o toldo de uma banca de jornal, vendo a chuva cair. Márcia segurava o guarda-chuva que Bernardo insistira em emprestar na semana anterior, e que ela ainda não havia devolvido. Só almoço? Perguntou ela, e havia medo real na voz. Só almoço, prometeu Bernardo. Márcia, eu não estou com pressa. Não sei se você percebeu, mas eu tenho 64 anos. Aprendi que as melhores coisas levam tempo. Ela riu, nervosa. Eu percebo. É só que faz tanto tempo. Eu não sei mais como me comportar, o que esperar, o que você sentir que é certo, interrompeu ele, suave. Nada mais, nada menos. No sábado seguinte, Márcia subiu os 3 lances de escada do prédio onde Bernardo morava. Era um edifício antigo no centro, com azulejos portugueses desbotados e um elevador que funcionava quando queria. O apartamento ficava no último andar, de frente para a Igreja do Rosário. Bernardo abriu a porta com um sorriso meio tímido. Desculpa a bagunça. Ainda estou aprendendo a ser doméstico. Mas não havia bagunça. O apartamento era pequeno, 2 quartos, sala e cozinha integradas. Mas havia algo acolhedor ali. Estantes cheias de livros, plantas nas janelas, fotografias nas paredes. Márcia viu uma foto de Bernardo mais jovem, ao lado de uma mulher loira, de sorriso largo. Elaine, presumiu. Foi tirada em ouro preto, disse Bernardo, seguindo o olhar dela. 20 anos atrás. Ela adorava viajar. Era bonita, disse Márcia, sincera. Era, e boa. Boa demais para mim, às vezes eu pensava. Ele tocou a moldura da foto brevemente,
antes de se virar. Vem, vou te mostrar o resto. A cozinha tinha panelas de cobre penduradas, temperos organizados em potes de vidro, uma pequena horta de manjericão e alecrim na janela. Bernardo tinha colocado a mesa com toalha branca, pratos simples, mas bonitos, guardanapos de pano. Você cozinha de verdade? Observou Márcia, impressionada. Estou tentando. Elaine sempre fez tudo, e depois que ela se foi, eu vivi de marmitas congeladas por 2 anos. Até que um dia pensei, que vida é essa? Então comprei livros de receita e comecei a tentar. E o que você vai fazer hoje? Risoto de fungo, disse ele, já pegando os ingredientes. Se eu conseguir não queimar, será um milagre. Márcia riu e pediu para ajudar. Eles cozinharam juntos. Bernardo lendo as instruções em voz alta, enquanto Márcia cortava os cogumelos e preparava o caldo. Havia algo profundamente íntimo naquele ato. Os dois lado a lado na cozinha pequena, dividindo o espaço, os movimentos sincronizados sem precisar combinar. Você já pensou em dar aulas de costura? Perguntou Bernardo enquanto mexia o arroz, concentrado. Pensei sim, mas quem ia querer aprender? Muita gente. Tem valor nisso, Márcia, no que você sabe fazer. Eu só costuro uniforme escolar. Só, repetiu Bernardo, olhando para ela. Você tem essa mania de diminuir tudo o que faz. Não é diminuir, é realismo. É medo, disse ele gentil, mas firme. Medo de ocupar espaço, de ser vista, de acreditar que você tem algo a oferecer. Márcia abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram na garganta. Porque ele estava certo. Deus, como ele estava certo. Eu não sei ser diferente, sussurrou. Bernardo desligou o fogo e se virou completamente para ela. Então aprende. Comigo se você quiser. A gente aprende junto. Eles comeram o risoto na mesinha perto da janela. Estava delicioso, cremoso, perfumado, perfeito. Márcia comeu devagar, saboreando cada garfada, saboreando mais ainda a companhia, a conversa fácil, os silêncios confortáveis. Depois do almoço, Bernardo mostrou sua coleção de discos de vinil. Tinha centenas deles, organizados por década e gênero. Colocou Elis Regina para tocar, como nossos pais. Dança comigo? Pediu ele, estendendo a mão. Aqui, agora? Por que não? Márcia hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Bernardo a puxou delicadamente para perto, uma mão na cintura dela, a outra segurando sua mão. Eles se moveram devagar pela sala pequena, ao som da voz de Elis enchendo o espaço. Márcia não dançava há décadas. Antônio achava a dança bobagem de jovem. Mas ali, nos braços de Bernardo, ela lembrou como era bom. Como era bom ser tocada com cuidado. Ser segurada como se fosse algo precioso. Você está tremendo, murmurou Bernardo, próximo ao ouvido dela. Desculpa. Não se desculpa. Nunca se desculpa por sentir. A música terminou, mas eles continuaram ali, abraçados, balançando levemente mesmo no silêncio. Márcia encostou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. Sentia o cheiro dele, sabão e algo amadeirado, confortável. Sentia o calor do corpo dele contra o seu. Sentia algo que não sentia há tanto tempo que quase esquecera o nome. Desejo. Bernardo afastou-se um pouco, apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Havia uma pergunta ali, silenciosa, mas clara. Márcia assentiu quase imperceptivelmente e ele se inclinou. O beijo foi suave, casto, apenas um roçar de lábios. Mas Márcia sentiu até a raiz dos cabelos. Sentiu nas pontas dos dedos. Sentiu em lugares que pensava estarem mortos. Quando se separaram, ela estava chorando. Ei, ei! Bernardo limpou as lágrimas com o polegar. O que foi? Eu esqueci, soluçou Márcia. Eu esqueci como era isso. Ser tocada, ser beijada, ser desejada. Então deixa eu te lembrar, sussurrou ele, e a beijou novamente. Desta vez foi mais profundo, mais urgente.
As mãos de Bernardo em seu rosto, nos cabelos, na cintura. As mãos de Márcia agarrando a camisa dele como se fosse se afogar sem aquele contato. Não era desesperado ou vulgar. Era necessário. Como respirar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Fica, pediu Bernardo. Só fica aqui comigo. A gente pode assistir um filme, conversar, não precisa ser nada mais. Só, não quero que você vá ainda. Márcia sabia que deveria ir, que estava ficando tarde, que Rodrigo ligaria como todo sábado, que era prudente ir devagar. Mas então olhou para Bernardo, para aquele homem que a via, que a desejava, que a tratava como se ela importasse, e pensou: quando foi que eu parei de fazer o que eu queria? Eu fico, disse ela. Se essa história está tocando seu coração, deixa um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Eles passaram a tarde no sofá, assistindo um filme antigo de Hitchcock que Márcia nunca tinha visto. Bernardo fazia comentários sobre as técnicas de filmagem, sobre o contexto histórico, sobre os detalhes que ela não perceberia sozinha. Márcia se pegou prestando mais atenção nele do que no filme, na forma como seus olhos brilhavam ao falar de algo que amava, no jeito como gesticulava, na risada fácil. Quando o telefone de Márcia tocou, já eram 6 da tarde. Rodrigo, mãe, onde você está? Liguei em casa e você não atendeu. Estou na casa de um amigo. Amigo? Havia surpresa na voz dele. Claro que havia. Márcia não tinha amigos. Não do tipo que se visita no sábado à tarde. É, um amigo do mercado. A gente está assistindo filme. Tá tudo bem? Você parece estranha. Está tudo ótimo, filho, disse Márcia, olhando para Bernardo, que fingiu não estar escutando. Aliás, eu preciso ir. A gente se fala amanhã? Claro. Tchau, mãe. Quando desligou, Bernardo estava sorrindo. Amigo do mercado? É mentira? Não. Mas é só isso que eu sou? Márcia mordeu o lábio, sem saber o que responder. O que eles eram, afinal? Não eram namorados. Ela era velha demais para essa palavra. Mas eram mais que amigos. Muito mais. Não sei o que nós somos, admitiu ela. Isso te incomoda? Não. Bernardo pegou a mão dela. Eu sei o que eu quero que a gente seja, mas não tenho pressa. Você vai me dizer quando estiver pronta. E se eu nunca estiver? Impossível, disse ele, levando a mão dela aos lábios e beijando os nós dos dedos. Você é das mulheres mais corajosas que eu conheço. Só não sabe disso ainda. Márcia saiu do apartamento de Bernardo quando já estava escurecendo. Ele insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus, esperou com ela, acenou até o ônibus sumir de vista. No caminho para casa, Márcia olhou pela janela e viu seu reflexo no vidro. E pela primeira vez em anos, gostou do que viu. Maio chegou trazendo um frio seco e manhãs de neblina. Márcia e Bernardo se viam quase todo dia agora, ora na casa dele, ora caminhando pela praça, ora apenas tomando café e conversando por horas. Eles se beijavam sempre que se despediam, beijos cada vez menos tímidos, cada vez mais necessários. Mas havia algo que Márcia ainda não tinha feito. Ainda não o tinha convidado para sua casa. Ela sabia por quê. A casa era cheia de fantasmas, do casamento ruim, da solidão, dos anos de invisibilidade. Levar Bernardo para lá seria expor todas as suas feridas, todas as partes dela que ainda não tinha coragem de olhar de frente. Foi numa terça-feira chuvosa que ele perguntou: "Posso conhecer sua casa?" Eles estavam na lanchonete de Vitório, dividindo um pedaço de torta de limão. Márcia engasgou com o café. "Minha casa? Você conhece a minha. Conhece meus livros, minhas manias, até minha coleção vergonhosa de canecas com frases motivacionais que eu herdei da Elaine."
Mas eu não conheço nada do seu mundo. Não é interessante. Márcia, disse Bernardo, com aquele tom firme e mais gentil que ele usava quando ela se diminuía. Para. É verdade. É só uma casa pequena, velha, cheia de... E tudo de você, interrompeu ele. E tudo que é cheio de você me interessa. Márcia mexeu o açúcar no café, agitada. Eu não sei se estou pronta. Tudo bem, não estou cobrando. Só estou dizendo que quando você estiver, eu quero estar lá. Quero ver onde você costura, onde você toma café de manhã, onde você dorme, onde você vive. Porque eu quero conhecer todas as partes de você. Naquela noite, Márcia ficou acordada até tarde, olhando para os móveis velhos, para as paredes que precisavam de pintura, para as cortinas desbotadas. Viu a casa com os olhos de Bernardo e sentiu vergonha. Mas então lembrou das palavras dele. Tudo que é cheio de você me interessa. Talvez fosse hora de acreditar nisso. No sábado seguinte, ela o convidou. Minha casa. Hoje, se você quiser, eu faço almoço. O sorriso de Bernardo foi luminoso. Eu quero. Márcia passou a manhã inteira limpando, organizando, escondendo as partes mais vergonhosas da casa. As toalhas remendadas, a louça descascada, o sofá com a mola quebrada. Mas quando Bernardo chegou, pontual como sempre, segurando um vinho e mais margaridas, ele não pareceu reparar em nada disso. É aconchegante, disse ele, olhando ao redor com genuíno interesse. Tem personalidade. Tem mofo nas paredes, corrigiu Márcia. Tem história nas paredes. Ele tocou uma fotografia de Rodrigo criança. É seu filho? Quando tinha 6 anos. Agora tem 32 e não me visita há 2 anos. Ele não sabe o que está perdendo. Márcia mostrou a ele o pequeno ateliê improvisado no quarto de hóspedes. A máquina de costura, os rolos de tecido, as calças e camisas de uniforme em diferentes estágios de confecção. Bernardo examinou tudo com atenção de professor, fazendo perguntas, elogiando a precisão dos pontos. Você podia vender essas peças, disse ele. Não só uniformes, roupas normais. Tem mercado para isso. Bernardo, eu tenho 59 anos. Não vou começar um negócio agora. Por que não? Por que não? Ele a encarou. Aquele olhar penetrante que parecia ver através de todas as suas defesas. Ou porque você tem medo de tentar e descobrir que é boa. Porque aí não teria mais desculpa para se esconder. Márcia sentiu raiva, uma raiva pequena, mas real. Você não me conhece tão bem assim. Conheço o suficiente, disse Bernardo sem recuar. Conheço o suficiente para saber que você é extraordinária e se recusa a acreditar nisso. E isso me frustra, porque eu vejo você, Márcia. Eu vejo tudo o que você pode ser, e você insiste em se fazer pequena. Talvez eu seja pequena, disse ela, a voz trêmula. Já pensou nisso? Talvez você esteja vendo algo que não existe. Impossível. Como você pode ter tanta certeza? Bernardo deu um passo em direção a ela, pegando suas mãos. Porque eu passei 3 anos da minha vida vendo apenas sombras. Vendo pessoas, mas não as enxergando de verdade. Existindo, mas não vivendo. Então eu te encontrei. E pela primeira vez em muito tempo, eu quis acordar de manhã. Quis sair de casa. Quis sentir. Você fez isso. Você com sua timidez e seus medos, e seu jeito de pedir desculpas por ocupar espaço. Você me trouxe de volta. Como isso pode ser pequeno? Márcia estava chorando. De novo. Sempre chorando ultimamente, mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, mas de algo se abrindo, algo florescendo. Eu tenho tanto medo, sussurrou. Do quê? De acreditar, de tentar, de você um dia acordar e perceber que cometeu um erro, que eu não sou interessante, que, Márcia... Bernardo segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Escuta o que eu vou dizer e escuta bem. Você é o tema do meu desejo,
Do meu desejo, entende? Não da minha compaixão, não da minha caridade, não do meu tédio, do meu desejo. Eu desejo você, seu sorriso, sua voz, sua companhia, seu corpo, sua mente. Tudo. E eu vou repetir isso quantas vezes for necessário até você acreditar. E então ele a beijou. Um beijo profundo, urgente, cheio de promessa. Márcia se entregou completamente, deixando ir todos os medos, todas as defesas. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Quando se separaram, Bernardo tinha lágrimas nos olhos também. Fica comigo, pediu Márcia. Hoje, esta noite. Eu preciso. Ela não conseguiu terminar a frase, mas ele entendeu. Sempre entendia. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Eles não chegaram a almoçar. Foram para o quarto de Márcia, aquele quarto onde ela havia dormido sozinha por 4 anos, onde havia chorado, onde havia se sentido morrer aos poucos. E ali, lentamente, com ternura infinita, Bernardo a fez se sentir viva novamente. Não foi perfeito. Não foi como nos filmes. Havia nervosismo, riso tímido, corpos que não eram mais jovens. Mas havia também cuidado, desejo verdadeiro, conexão profunda. E quando finalmente ficaram deitados juntos, cobertos apenas pelo lençol, Márcia sentiu algo que não sentia há décadas. Paz. Obrigada, sussurrou ela, a cabeça no peito dele, ouvindo o coração batendo. Por quê? Por me ver, por me querer, por me fazer acreditar que ainda sou digna disso. Bernardo beijou o topo da cabeça dela. Você sempre foi digna. Só estava esperando alguém que soubesse enxergar. Eles dormiram assim, entrelaçados, e Márcia sonhou com flores crescendo em solo que ela pensava estar morto. Mas nem tudo eram flores, porque no domingo de manhã, quando Márcia ainda estava fazendo café, ainda com o rosto de Bernardo dormindo pacífico em sua cama, o telefone tocou. Era Rodrigo, e havia preocupação na voz dele. Mãe, precisamos conversar. A vizinha me ligou. O estômago de Márcia despencou. Que vizinha? A dona Célia. Ela disse que tem um homem frequentando a casa. Disse que ficou preocupada com você. Rodrigo, quem é ele, mãe? O que está acontecendo? Márcia olhou para a porta do quarto, onde Bernardo ainda dormia. Olhou para a vida nova que estava começando a construir. E pela primeira vez em muito tempo, em vez de encolher, ela se ergueu. O nome dele é Bernardo, disse ela firme. E ele não é da sua conta. O silêncio do outro lado da linha foi pesado e longo. E Márcia soube que a parte mais difícil estava apenas começando. O silêncio na linha continuava pesado como chumbo. Márcia podia ouvir a respiração controlada de Rodrigo do outro lado. Aquela respiração que ele fazia quando estava tentando não perder a paciência. Não é da minha conta? Repetiu ele finalmente, a voz tensa. Mãe, você tem quase 60 anos. Um homem que você mal conhece está dormindo na sua casa e não é da minha conta? Tenho 59, corrigiu Márcia, sentindo uma coragem estranha crescer no peito. E sim, não é da sua conta. Eu sou adulta, Rodrigo. Mais do que adulta. Sou mais velha que você. Exatamente por isso que estou preocupado. Tem muito golpista por aí, mãe. Gente que se aproveita de mulheres sozinhas, vulneráveis. Eu não sou vulnerável. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Mas quando ouviu a própria voz dizendo-as, soube que eram verdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia vulnerável. Sentia-se viva. Mãe, por favor, escuta. Não, Rodrigo, você escuta. Eu passei os últimos 4 anos sozinha. Antes disso, passei 26 anos num casamento onde eu era invisível. Eu criei você sozinha, enquanto seu pai assistia à televisão. Eu costurei, cozinhei, limpei, cuidei
E nunca pedi nada em troca. Agora eu conheci alguém que me trata bem, que me vê, que me faz feliz. E você quer tirar isso de mim porque está preocupado? Ou porque é estranho para você imaginar que sua mãe ainda pode ser desejada? Outro silêncio. Mas desta vez, Márcia ouviu algo diferente. Talvez vergonha, talvez surpresa. Não é isso, disse Rodrigo, mais baixo. Então o que é? Eu só não quero que você se machuque. E você acha que não me machuca saber que meu filho não me visita há 2 anos? Que liga 6 minutos por semana como quem cumpre obrigação? Que acha que eu sou tão patética que qualquer homem que me dê atenção deve estar tramando algo? Mãe, eu te amo, Rodrigo, mas eu não vou deixar você me fazer sentir culpa por finalmente estar feliz. Ela desligou. As mãos tremiam tanto que quase deixou o telefone cair. Mas havia também uma sensação de leveza, como se tivesse soltado um peso que carregava há anos. Quando se virou, Bernardo estava encostado na porta do quarto, vestindo apenas a calça. O torso nu, revelando pelos grisalhos no peito, músculos ainda definidos apesar da idade. Havia algo vulnerável nos olhos dele. Ouvi tudo, disse ele. Desculpa. Não se desculpa. Ele caminhou até ela e a envolveu nos braços. Márcia encostou o rosto no peito dele, sentindo o calor da pele, o cheiro de sono e colônia que já começava a associar com segurança. Seu filho tem razão de estar preocupado, murmurou Bernardo. Você mal me conhece. Eu posso ser um golpista. Márcia afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Você é? Não. Mas como você pode ter certeza? Porque eu vejo você, disse ela, usando as mesmas palavras que ele usara com ela. Da mesma forma que você me vê. E eu confio nisso. Bernardo sorriu, aquele sorriso que fazia o peito dela apertar. Então a gente vai lidar com isso juntos. Com seu filho, com as fofocas da vizinha, com tudo. Eu não estou indo embora, Márcia. A não ser que você me peça. Não vou pedir. Então você está presa comigo. Eles tomaram café juntos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bernardo fez ovos mexidos, enquanto Márcia torrava o pão. Conversaram sobre Rodrigo, sobre medos e expectativas, sobre como seria navegar esse novo território. Não havia respostas fáceis, mas havia companheirismo. E isso Márcia percebeu, valia mais do que todas as certezas do mundo. As semanas seguintes foram um teste de fogo. Dona Célia, a vizinha, parou de cumprimentar Márcia no corredor. No mercado, algumas conhecidas olhavam com curiosidade maliciosa quando a viam com Bernardo. Rodrigo ligou mais 3 vezes. Cada conversa uma avaliação do mesmo tema. Preocupação mascarada de controle. Mas Márcia não recuou. Pela primeira vez na vida, não se fez pequena para caber nas expectativas alheias. Ela e Bernardo estabeleceram uma rotina. Ele dormia na casa dela 3 vezes por semana, ela na dele 2. Cozinhavam juntos, assistiam filmes, conversavam por horas. Bernardo a incentivou a aceitar a ideia de dar aulas de costura. Márcia, hesitante no início, colocou um anúncio no mural da igreja. Para sua surpresa, 3 mulheres apareceram na primeira semana. Você está brilhando, disse Bernardo numa noite, enquanto estavam deitados no sofá dela, entrelaçados. Não é modo de falar. Você está literalmente mais luminosa. É o creme novo que comprei, brincou Márcia. É a felicidade, corrigiu ele, beijando a têmpora dela. Fica bem em você. Mas nem tudo era luz. Havia momentos de medo, de insegurança. Noites em que Márcia acordava em pânico, pensando: isso vai acabar. Ele vai perceber, vai se cansar, vai encontrar alguém melhor, mais jovem, mais interessante. Numa dessas noites, ela acordou chorando. Bernardo, que dormia ao lado, despertou imediatamente. O que foi?
Pesadelo? Eu tenho medo, confessou Márcia, a voz embargada. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Medo de que você vá embora. Bernardo acendeu o abajur e sentou-se na cama, puxando-a para perto. Márcia, olha para mim. Eu estou aqui. Eu escolho estar aqui. Todo dia eu acordo e escolho você. Não porque tenho pena, não porque estou entediado, porque você faz minha vida melhor. Porque quando estou com você, eu lembro quem eu sou além da dor e da perda. Mas e se você mudar de ideia? E se você mudar primeiro? Devolveu ele, suave. Esse medo não é só seu, sabia? Eu também acordo às vezes pensando que você vai perceber que pode ter alguém melhor. Alguém que não vem com a bagagem de 64 anos, com joelho que estala quando levanto, com cabelo que está mais branco que preto. Eu não vejo nada disso, disse Márcia surpresa. Exatamente, Bernardo tocou o rosto dela. Esse é o ponto. Você não vê minhas falhas. Ou vê, mas não se importa. Por que é tão difícil acreditar que eu sinto o mesmo por você? Márcia não tinha resposta. Apenas se aninharam de novo e ela tentou acreditar. Dia após dia, ela tentava acreditar. Junho chegou trazendo um frio úmido e o aniversário de 60 anos de Márcia. Ela não comemorava aniversário há anos. Antônio achava desperdício de dinheiro, mas Bernardo insistiu em fazer algo especial. Jantar no restaurante à beira do lago, disse ele. Aquele que você mencionou uma vez, lembra? Que você sempre quis ir, mas nunca foi. Bernardo, é caro. E daí? Ele interrompeu. Você faz 60 anos uma vez na vida. Aliás, não. Você faz 60 anos todo ano. Mas pela primeira vez em décadas, você tem alguém que quer comemorar com você. Então deixe eu fazer isso. No dia do aniversário, uma sexta-feira ensolarada, Márcia acordou com Bernardo já acordado ao lado dela, sorrindo. Feliz aniversário, disse ele, e produziu uma caixinha de veludo azul. O coração de Márcia disparou. Bernardo, não é o que você está pensando, disse ele, rindo. Embora um dia possa ser, mas hoje é outra coisa. Abre. Dentro da caixa havia um colar delicado de prata, com um pingente em forma de agulha e linha entrelaçadas. Eu mandei fazer sob medida, explicou Bernardo, porque você é uma mulher que cria, que constrói, que costura coisas bonitas, e eu quero que você use isso e lembre todos os dias do seu valor. Márcia chorou. Claro que chorou, mas eram lágrimas boas, quentes, curativas. É a coisa mais bonita que alguém já me deu. Então as pessoas que te deram coisas antes eram cegas, disse Bernardo, colocando o colar nela. Eles passaram o dia juntos, caminharam pela praça, tomaram sorvete como adolescentes, compraram flores no mercado municipal. Vitório, da lanchonete, fez um bolo de chocolate especial e cantou parabéns em italiano. Outras pessoas no mercado se juntaram, e Márcia, que sempre quis ser invisível, aceitou a atenção com um sorriso tímido, mas genuíno. À noite, no restaurante à beira do lago, com as luzes refletindo na água e uma brisa suave soprando, Bernardo segurou a mão dela sobre a mesa. Eu preciso te dizer uma coisa, começou ele, e havia seriedade na voz. O estômago de Márcia apertou. Aqui vem, pensou. Ele vai terminar, vai dizer que foi bom, mas acabou. Que? Eu te amo, disse Bernardo, simples e direto. Eu te amo e precisava que você soubesse no dia do seu aniversário. Não espero que você diga de volta, agora ou nunca. Mas eu precisava que você soubesse que o que eu sinto não é brincadeira. Não é passatempo de velho solitário. É amor, real, profundo, assustador. Márcia ficou congelada, olhando para aquele homem que entrou na vida dela, segurando uvas e abriu portas que ela pensava estarem trancadas para sempre. Você tem certeza? Sussurrou ela. De que é amor e não só? Necessidade? Solidão? Márcia,
Bernardo apertou a mão dela. Eu estive sozinho por 3 anos. Podia continuar sozinho. Era mais fácil até. Menos assustador. Mas aí você entrou na minha vida com seus medos e suas desculpas e seu jeito de olhar para o mundo como se não merecesse estar nele. E eu pensei, essa mulher me faz querer acordar cedo, me faz querer cozinhar, me faz querer viver, não só existir. Isso é amor. As lágrimas escorriam pelo rosto de Márcia, mas ela não limpou. Deixou cair, deixou ser vista chorando em público, deixou ocupar espaço. Eu também te amo, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Eu te amo e tenho tanto medo disso, tanto medo de que você veja quem eu realmente sou e... Eu já vejo, interrompeu Bernardo. E eu ainda te amo. Então para de ter medo e só sente. Eles se beijaram ali, no meio do restaurante, sob os olhares curiosos de outros clientes. Mas Márcia não se importou. Pela primeira vez em 60 anos, ela não se importou com o que os outros pensavam. Quando chegaram em casa, na casa de Márcia, que agora era deles de certa forma, encontraram uma surpresa na porta. Rodrigo estava ali, segurando uma mala pequena. Márcia parou no meio do corredor, segurando a mão de Bernardo. Rodrigo? Seu filho olhou para ela, e havia algo diferente nos olhos dele. Algo que parecia arrependimento. Oi, mãe. Eu posso entrar? Márcia hesitou apenas 1 segundo antes de abrir a porta. Os 3 entraram. O silêncio pesado entre eles. Bernardo se ofereceu para sair, mas Márcia segurou sua mão com firmeza. Fica. Rodrigo olhou para Bernardo pela primeira vez de verdade. Depois voltou os olhos para a mãe. Eu fui um idiota, disse ele, direto. No telefone, nas ligações depois. Eu te tratei como se você fosse incapaz, como se precisasse de proteção. Mas a verdade é que eu tenho ciúmes. Ciúmes? Márcia não esperava aquilo. De ver você feliz, admitiu Rodrigo, a voz baixa. Porque isso me lembra que eu nunca te vi assim. Nunca. Nem quando eu era criança. Você sempre foi apagada. E agora você está brilhando. E eu percebi que eu fui parte do problema. Eu te liguei 6 minutos por semana como se fosse suficiente. Fiquei 2 anos sem visitar. Te tratei como obrigação, não como mãe. Márcia sentiu o peito apertar. Rodrigo, deixa eu terminar. Ele ergueu a mão. Eu vim aqui porque é seu aniversário e porque eu precisava te pedir desculpas. Não só pelas últimas semanas, pelos últimos anos, por não te ver, por assumir que você estaria sempre ali, esperando, sozinha. Ele olhou para Bernardo. E pedir desculpas para o senhor também, por ser um filho superprotetor e idiota. Bernardo acenou com a cabeça, respeitoso. Eu entendo. Se fosse minha mãe, eu seria protetor também. Mas minha mãe não precisa de proteção, disse Rodrigo, olhando de volta para Márcia. Ela precisa de respeito. E eu vou tentar te dar isso daqui em diante, se você me deixar. Márcia cruzou a sala e abraçou o filho. Rodrigo a apertou forte, e ela sentiu os ombros dele tremerem. Ele estava chorando. Seu filho de 1,85 m, sempre tão controlado, estava chorando nos braços dela. Eu te perdoo, sussurrou Márcia. E eu te amo. Sempre amei. Eu sei. E eu sinto muito por não ter mostrado que sentia o mesmo. Eles ficaram assim por um longo momento. Quando se separaram, Bernardo estava discretamente limpando os próprios olhos. Eu trouxe bolo, disse Rodrigo, apontando para a mala que era na verdade uma bolsa térmica. Lembra daquele bolo de cenoura com brigadeiro que você fazia quando eu era criança? Eu aprendi a fazer. Não ficou tão bom quanto o seu, mas é perfeito, disse Márcia, sorrindo através das lágrimas. Eles comeram bolo na cozinha pequena, os 3 juntos. Rodrigo contou sobre a namorada, sobre o trabalho, sobre os planos futuros.
Fez perguntas genuínas sobre Bernardo, sobre como se conheceram, sobre o que gostavam de fazer juntos. E pela primeira vez, Márcia falou sobre sua vida amorosa com o filho, sem sentir vergonha. Quando Rodrigo foi embora, prometendo voltar em 2 semanas. E dessa vez é promessa de verdade, mãe. Márcia se sentiu mais leve do que nunca. Seu filho é bom, disse Bernardo quando ficaram sozinhos. Só estava perdido, como todos nós ficamos às vezes. Obrigada por ficar, disse Márcia. Por não ter ido embora quando ele chegou. Eu não vou a lugar nenhum, prometeu Bernardo. Você está presa comigo, lembra? E eles riram, dançaram na sala ao som de Elis Regina de novo, e fizeram amor devagar, com a ternura de quem sabe que o tempo é precioso, mas não precisa ter pressa. Os meses seguintes foram de florescimento. As aulas de costura de Márcia cresceram, de 3 alunas para 8, depois 12. Ela começou a fazer encomendas de roupas personalizadas, descobrindo que tinha talento para muito mais do que uniformes escolares. Bernardo voltou a dar palestras ocasionais na universidade, trazendo de volta a paixão por ensinar que pensava ter perdido. Mas mais do que conquistas individuais, eles construíam algo juntos. Uma vida. Não perfeita, não sem conflitos ou dias difíceis, mas real. Márcia ainda tinha momentos de insegurança, noites de medo. Bernardo ainda tinha dias em que a ausência de Elaine doía, mas eles aprenderam a navegar essas tempestades juntos, a segurar um ao outro quando o mar ficava bravo. Num domingo de outubro, enquanto caminhavam de mãos dadas pela praça cheia de jacarandás floridos, Bernardo parou. Casa comigo, disse ele sem avisos, sem preparação. Márcia piscou, achando que tinha ouvido errado. O quê? Casa comigo. Não precisa ser amanhã, não precisa ser em igreja, não precisa ser nada tradicional, mas eu quero acordar com você todo dia. Quero dividir as contas, as preocupações, os sonhos. Quero que o mundo saiba que você é minha e eu sou seu. Bernardo, eu tenho 60 anos. E eu tenho 65. E daí? As pessoas vão achar ridículo. 2 velhos casando. Que se dane as pessoas, disse Bernardo, firme. A única opinião que importa é a sua. Então me responde. Você quer passar o resto da vida comigo? Márcia olhou para aquele homem que a encontrou numa barraca de uvas, que a viu quando ela era invisível, que a ensinou que nunca é tarde para recomeçar, e soube, com absoluta certeza, qual era a resposta. Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas que já começavam a cair. 1000 vezes sim. Bernardo a ergueu nos braços. Literalmente, ergueu. Apesar da idade e do joelho que reclamou, e a girou rindo. As pessoas na praça aplaudiram. Márcia enterrou o rosto no pescoço dele, rindo também, mais feliz do que jamais pensou ser possível. Eles se casaram 2 meses depois, numa cerimônia pequena no cartório. Rodrigo estava lá, junto com a namorada. As alunas de costura de Márcia foram Vitório da lanchonete, alguns amigos de Bernardo da universidade. Márcia usou um vestido azul claro que ela mesma costurou, simples mas elegante. Bernardo usava terno cinza e sorria como um garoto. Quando o juiz perguntou se ela aceitava Bernardo como esposo, Márcia olhou para aquele homem que mudou sua vida e disse, com voz firme e clara: aceito. Com todo o meu coração, aceito. E quando se beijaram, marido e mulher, Márcia sentiu que finalmente, pela primeira vez em 60 anos, estava em casa. 5 anos se desenrolaram como páginas de um livro que Márcia nunca pensou que teria o privilégio de ler. Páginas escritas com tinta de pequenas alegrias e grandes transformações, de manhãs preguiçosas e noites de conversas profundas, de rotinas compartilhadas e aventuras inesperadas. A casa onde viviam agora, nem a dela, nem a dele, mas uma terceira que escolheram juntos, era um pequeno sobrado
perto do mercado municipal. No térreo, Márcia montou um ateliê de verdade, com 3 máquinas de costura e manequins nas janelas. No andar de cima, Bernardo tinha seu escritório cheio de livros e uma poltrona de leitura perto da janela que dava para a igreja. Mas o coração da casa era a cozinha, onde eles preparavam refeições juntos todas as noites, dividindo histórias do dia entre o cheiro de alho refogado e o som de música baixa no rádio. Márcia, aos 65 anos, tinha um negócio próspero. O que começou como aulas tímidas de costura se transformou em algo maior. Ela agora criava roupas sob medida para mulheres de todas as idades, especializando-se em peças que celebravam corpos reais, não os imaginários das revistas. Suas clientes a adoravam não só pelas roupas, mas pela forma como Márcia as fazia sentir-se vistas. Ela entendia, afinal, o que era ser invisível. Bernardo, aposentado de verdade agora aos 70, dedicava-se a escrever. Sempre falara sobre escrever um livro de história local, mas nunca tivera coragem. Márcia foi quem empurrou, gentilmente, persistentemente. Você passa a vida toda dizendo que as pessoas devem fazer o que amam, ela disse certa noite. Então pratica o que prega. O manuscrito estava quase pronto, e uma pequena editora já tinha demonstrado interesse. Rodrigo visitava uma vez por mês, às vezes mais. Trouxera a esposa. Eles se casaram há 3 anos numa cerimônia linda na praia. E recentemente anunciaram que Márcia seria a avó. A notícia fez chorar por horas, mas eram lágrimas de alegria pura. Esse bebê vai ter a melhor avó do mundo, Bernardo sussurrou enquanto a abraçava. E Márcia pela primeira vez acreditou sem questionar. Numa tarde quente de março, exatamente 5 anos depois daquele primeiro encontro nas uvas, Márcia e Bernardo voltaram ao mercado municipal. Virou tradição. Todo ano, no mesmo dia, eles compravam uvas e dividiam, reencenando aquele momento que mudou tudo. Vitório os recebeu com seu entusiasmo habitual, trazendo o café e o bolo sem que pedissem. Algumas das vendedoras do mercado acenardeam, clientes regulares cumprimentaram. Márcia não era mais invisível ali. Ela era conhecida, querida até. A costureira, diziam. A esposa do professor. Mas mais do que isso, ela era Márcia, simplesmente Márcia, e isso era suficiente. Sentados à mesinha do canto, aquela mesma onde tomaram o primeiro café juntos, Bernardo segurou a mão dela. Você sabe o que eu pensei hoje de manhã? Perguntou ele. O quê? Que sou o homem mais sortudo do mundo. Márcia riu, aquele riso fácil que ela desenvolveu nos últimos anos. Você diz isso todo dia. Porque é verdade todo dia. Ele beijou os nós dos dedos dela, gesto que se tornou rotina, reconforto. Você me salvou, sabia? Eu? Foi você quem? Não, interrompeu Bernardo. Gentil, mas firme. Foi você. Você me ensinou que ainda havia vida depois da perda. Que 60 não é fim, é recomeço. Que é possível ser vulnerável e forte ao mesmo tempo. Você fez isso. Você, com sua coragem de aceitar ser amada. Márcia sentiu os olhos arderem, mas sorriu através das lágrimas. Engraçado, eu ia dizer exatamente o mesmo sobre você. Ficaram ali até o sol começar a baixar, tingindo o céu de laranja e rosa. Caminharam de volta para casa, devagar, sem pressa, aproveitando cada minuto. Pararam na praça para ver as crianças brincando, na florista para comprar rosas, na padaria para pegar pão fresco. Em casa, Márcia preparou o jantar enquanto Bernardo colocava música. Eles dançaram na cozinha enquanto a massa fervia, pisando nos pés um do outro, rindo como adolescentes. Comeram no pequeno jardim dos fundos, sob as estrelas que começavam a aparecer, conversando sobre tudo e nada. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Márcia de repente, a pergunta saindo antes que pudesse censurá-la.
Bernardo pensou por um longo momento. Me arrependo de não ter te encontrado antes, disse finalmente. De todos os anos que você passou se sentindo desinteressante e invisível, eu queria ter estado lá, dizendo todo dia que você era vista, amada, desejada. Mas então talvez não valorizássemos isso tanto, refletiu Márcia. Talvez precisássemos atravessar a escuridão para saber o valor da luz. Você ficou muito profunda na velhice, brincou Bernardo. Aprendi com um professor de história muito sábio. Eles terminaram o jantar em silêncio confortável. Depois, lavaram a louça juntos, cada um conhecendo perfeitamente o ritmo do outro. Bernardo lavava, Márcia secava. Sempre assim. Pequenos rituais que construíam uma vida. Na cama, entrelaçados como todas as noites, Bernardo sussurrou: Obrigado. Por quê? Por me deixar amar você. Sei que não foi fácil. Sei que teve dias que você quis fugir, quis se proteger. Mas você ficou. Você teve coragem de ficar. Márcia virou-se para encará-lo no escuro. Apenas os contornos do rosto dele visíveis pela luz da lua que entrava pela janela. Sabe o que percebi? Que o tema do seu desejo me ensinou a ser o tema do meu próprio desejo também. Você me mostrou que eu merecia ocupar espaço, ser vista, ser amada. E agora eu sei que mereço tudo isso não por causa de você, mas por causa de mim mesma. Você foi o espelho que me mostrou quem eu sempre fui. Bernardo a puxou para mais perto, e Márcia sentiu o coração dele batendo forte contra o seu próprio peito. E enquanto houver vida em mim, prometeu ele, eu vou continuar sendo esse espelho. Vou te lembrar todo santo dia do quanto você é extraordinária. Márcia fechou os olhos, respirando fundo o cheiro dele, sentindo o calor do corpo dele, a solidez dessa presença que se tornou sua casa. É ali, nos braços do homem que a viu quando o mundo inteiro olhava através dela. Márcia soube que sua história, aquela que começou aos 59 anos achando que estava terminando, era na verdade apenas o prólogo de algo muito maior. Que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. Que nunca é tarde para florescer. Que ser vista, ser desejada, ser amada não são privilégios da juventude, mas direitos de qualquer coração que ainda bate. E se você está aí, ouvindo esta história, sentindo o peito apertar, reconhecendo em Márcia um pouco de si mesma, essa solidão que dói, essa invisibilidade que sufoca, esse medo de que já seja tarde demais, deixa eu te dizer algo que Márcia levou 60 anos para aprender. Não é tarde. Nunca é tarde. Sua história não terminou. Ela só está esperando que você tenha coragem de começar o próximo capítulo. E talvez, apenas talvez, esse capítulo comece num lugar simples, numa barraca de frutas, numa fila de café, num sorriso trocado com um estranho. Porque as grandes transformações muitas vezes começam com gestos pequenos, com a coragem de aceitar uvas divididas, com a ousadia de dizer sim quando tudo dentro de você grita para dizer não. Márcia escolheu acreditar que merecia ser vista. Escolheu acreditar que aos 59 anos ainda podia ser o tema do desejo de alguém. Escolheu, contra todos os medos e inseguranças, ocupar espaço neste mundo. E você? Que escolha vai fazer hoje? Se essa história tocou seu coração, se você se viu em Márcia ou deseja que alguém te veja como Bernardo a viu, deixa um like. Compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Deixa um comentário contando sua própria história, porque cada um de nós carrega narrativas de invisibilidade e renascimento. E ao compartilhá-las, ajudamos outras pessoas a terem coragem. Inscreve-se no canal para mais histórias assim. Histórias que lembram que o amor não tem idade. Que a vida não acaba aos 40, 50, 60. Que enquanto há respiração, há possibilidade. Que você, sim, você que está me ouvindo agora, merece ser vista, ser amada, ser o tema do desejo de alguém.
Porque no fim, não é sobre a idade que temos ou as rugas que carregamos. É sobre a coragem de continuar acreditando que merecemos florescer. E você merece. Sempre mereceu.